Um mundo de infinitas possibilidades, debaixo de um simples chapéu. Neville Goddard. Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Quando você define o que quer, você joga a luz da sua consciência sobre uma única opção, entre uma infinidade de imagens que inundam sua mente. A sua escolha em definir o que quer não é grande ou pequena em si mesma, porque para o universo que nos serve, não existe grande ou pequeno. Esses são conceitos que adquirimos em nossa jornada humana. Porém, concordo que a busca por grandes objetivos parece jogo de gente grande, e conquistar coisas pequenas parece joguinho ou coisa de criança. As histórias que vou contar a seguir parecem joguinhos, coisas de criança, como disse antes, mas são uma maneira de chegar ao muito começando pelo pouco. Primeiro vou falar da senhora PL. Muitos dizem que ela não pode reclamar de nada, pois tem tudo o que precisa. É rica, bem relacionada e inteligente. A senhora PL me escreveu contando que mudou sua vida completamente depois de aplicar tudo o que lhe ensinei. E tudo começou com um simples chapéu. Ela realmente não precisava de um chapéu. Não era apaixonada por chapéus, mas tinha que começar com algo pequeno e escolheu esse adereço em particular. Então cortou de uma revista a foto de um chapéu e colou no espelho de sua penteadeira e olhou para aquele recorte com bastante atenção. Depois fechou os olhos e se imaginou colocando tal chapéu na cabeça, como se fosse sair com ele para um passeio. Fez isso apenas uma única vez. Na semana seguinte, ela foi ao encontro de algumas amigas para um almoço e espantou-se quando viu uma das amigas com o mesmo tipo de chapéu do seu recorte sobre sua cabeça. Todos elogiaram a amiga de PL pelo bonito chapéu, inclusive a própria PL. No dia seguinte, recebeu uma caixa pelo correio e adivinhe o que estava dentro da caixa. Exatamente, o mesmo chapéu do recorte que PL tinha colado no espelho da sua penteadeira. Ele saltou de lá direto para suas mãos. A amiga de PL mandou o chapéu para ela, com um bilhete explicando que não sabia por que tinha comprado o chapéu, já que não tinha o hábito de usar tal adereço, e quando pensou em dar para uma de suas amigas, a imagem que veio em sua mente foi a do rosto de PL, nitidamente, e que por isso queria... que PL aceitasse ficar com ele. E assim PL teve sua grande demonstração. E através desse pouco, ela descobriu como chegar no muito. O chapéu foi só o início de outras tantas demonstrações que ela produziu com sua maravilhosa imaginação humana. A outra história que vou lhes contar é da senhora AM. Era início de fevereiro e ela e seu marido já estavam há um mês vivendo em sua casa nova, no alto de um pequeno morro, com vista para o oceano, tendo como vizinhos apenas as gaivotas. Eles estavam felizes. Se você já se meteu com a construção de sua própria casa, sabe quantos gastos inesperados aparecem e como é bom ver tudo pronto. Ainda faltavam algumas coisas para a casa, coisas menores como alguns móveis e objetos de decoração. Mas a Amy cismou com um quadro, algo que não era assim tão necessário naquele momento. E não era qualquer quadro, mas sim de um barco branco parecendo indissolúvel.
mesmo com o mar agitado à sua volta. Ela tinha imaginado um quadro assim pendurado na parede de sua casa nova desde o início da construção. O marido já tinha preparado o espaço onde o quadro ficaria, marcando-o com faróis decorativos de barco. Ela ainda não tinha nem cortinas, mas tinha cismado com o tal quadro. Um dia, quando estava numa rua de comércio, entrou numa pequena galeria de arte e, quando passou pela porta, parou tão de repente que um senhor que vinha atrás dela quase esbarrou na senhora Amy. Ela pediu desculpas ao senhor e apontou para o quadro exposto no fundo da galeria. "Desculpe, senhor. É que me deparei com aquele quadro, que é exatamente da maneira que tenho sonhado para enfeitar a parede de minha casa nova", disse ela. O senhor disse que tudo bem e se apresentou a ela. Era o dono da galeria. E disse que aquele quadro tinha sido pintado pelo maior especialista da Inglaterra em pintar barcos. Ele começou a relatar uma breve biografia do artista, mas a senhora Amy quase não podia ouvi-lo, de tão concentrada que estava naquele quadro. Foi então que algo estranho lhe aconteceu. É como se ela visse a parede da galeria se desmanchando, bem diante dos seus olhos. E o quadro que repousava ali, agora estava na parede de sua casa nova. E o devaneio dela teve fim quando ouviu o dono da galeria mencionar o valor do quadro. Era tão caro, ou tão acima de suas possibilidades naquele momento, que só restou a senhora Amy sorrir sem graça e dizer: "Talvez um dia". E aquele senhor continuou falando insistentemente, dessa vez para falar de um certo artista americano que tinha sido o único capaz de replicar os quadros desse grande pintor inglês, com maestria. "As réplicas são perfeitas", disse ele, "tão perfeitas que alguns até preferem a cópia do que a original. Se você tiver sorte, pode encontrar uma réplica desse quadro por aí." Ela não entendia nada de pinturas caras e suas réplicas. Tudo o que queria era aquela imagem enfeitando a parede de sua casa. À noite, já em casa, ela comentou sobre a galeria com seu marido, pedindo que ele voltasse lá com ela para ver o tal quadro e a ajudasse a encontrar algo parecido e mais barato. Ele até prometeu ir, mas lembrou a ela que um quadro não era algo tão importante naquele momento. E o assunto se encerrou ali. Depois da janta, ela foi se deitar e aproveitou o momento para se entregar em sua imaginação, vendo o quadro que viu na galeria, pendurado dessa vez bem diante de si, na parede de sua casa. No dia seguinte, o marido dela tinha uma reunião com um cliente difícil de agradar, e essa reunião se estendeu além do previsto, indo até o anoitecer. Ela estava ocupada em outra parte da casa, quando ouviu os passos dele atravessando a porta de entrada e avisando que tinha chegado. Minutos depois, ela ouviu barulho de marteladas vindo da sala, e quando foi ver o que estava acontecendo, encontrou sua tão almejada pintura pendurada na parede de sua sala. No meio de toda aquela alegria, por ver aquela imagem ali como tinha imaginado um dia antes, lembrou do dono da galeria, dizendo que ela teria sorte se achasse uma réplica do quadro que queria tanto. Foi então que o marido dela contou como tinha achado aquele quadro. No jantar que teve com seu cliente, o marido da senhora Amy não conseguia tirar os olhos de um quadro que estava pendurado na sala. O cliente percebeu isso, e quando foi pagar o marido da senhora Amy, percebeu que o valor do cheque era $10 menor que o combinado.
E para não ter que fazer outro cheque, perguntou ao marido da senhora M se ele não queria ficar com o quadro, pelo valor que faltava no cheque, já que era um quadro que ele não dava a mínima importância, e já estava ali desde que ele comprou aquela propriedade. O marido da senhora M aceitou, e agora ela tem uma réplica perfeita do quadro que viu na galeria. E como o chapéu da senhora PL, que saltou de sua imaginação direto para as mãos dela, a senhora M também viu sua imaginação tomando forma no mundo de César, no mundo da matéria. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei sim, vinde. Comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías 55, 1. E você? O que você quer ver saindo da imaginação direto para suas mãos? Talvez seja necessário comprar isso que você quer. Talvez não. Uma coisa é certa. Com dinheiro ou sem dinheiro, para começar, tudo o que você vai precisar é de sua maravilhosa imaginação humana. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo.